assistência médica. Vamos então para os assuntos quentes da política. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, pegou a todos de surpresa hoje. Eu digo surpresa porque praticamente não se tinha mais nem esperança em relação a qualquer inquérito ou apuração, pelo menos nesse momento, do relatório, dos achados daquele relatório da CPI da Covid-19. Pois bem, o Dino autorizou a investigação com base no pedido da Polícia Federal. Esse relatório estava dormindo lá na PGR há muitos anos. Nós temos, inclusive, uma foto, eu vou só inverter aí o que a gente tinha programado, mas como você já tem a foto do dia da entrega desse relatório. Foi entregue em mãos ao então chefe da PGR, Augusto Aras, na época. Olha isso aí. Estava lá o Aziz, Simone Tebet, Randolph Rodrigues foi muito presente na CPI, o Humberto Costa, o Fabiano Contarato, e eles fizeram essa comitiva de senadores para entregar. O Augusto Aras estava aí segurando esse papel na mão, do mesmo jeito que ele estava segurando, ele pegou esse papel, botou dentro da gaveta. Já vai fazer 4 anos que foi entregue. Foi entregue no dia 20... Em agosto 26 de 10 de 2021. Outubro, né? A gente está chegando. E aí foi o dia da conclusão, finalização, com 78 indiciados, incluindo, então, o ministro Pazuello, que, aliás, já tinha deixado o ministério, mas tinha sido ministro no período da pandemia de Covid-19. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, uma série deles. E o ministro Flávio Dino deu uma declaração justificando por que vai tocar esse inquérito agora. A investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a administração pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI Fecha Dino. Mas, inicialmente, não tem todos os investigados, não são todos os 78 lá do relatório. Quero saber de você, Ari, você vai dar em alguma coisa? Cíntia, eu acho que pelo menos a investigação vai acontecer. Se ao final e ao cabo haverá punidos, eu duvido. Por quê? Se um grupo tentou perpetrar um golpe de Estado, substituindo a democracia pela ditadura, e ainda há dúvidas se esse grupo será punido, diante disso, a culpa indireta pela morte de mais de 700 mil pessoas, porque, gente, não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial de Saúde. Se o governo Bolsonaro tivesse, no primeiro momento, se antecipado, comprado as vacinas e depois agido com responsabilidade, orientando governadores e a população, através do Ministério da Saúde, a combater a pandemia e não caçoando da doença, e não insuflando a população, porque um presidente, ele é um farol, a pessoa olha e diz, se o presidente faz, eu também posso fazer. Segundo a OMS, pelo menos 350 mil vidas teriam sido salvas no Brasil. Aí alguém pode dizer, mas ele não foi lá. Para mim, isso é responsabilidade. Responsabilidade pela morte da nossa população. Olha, não é... A população de Teresina é de 850 mil pessoas. Morreram mais de 700 mil pessoas no nosso país diretamente por conta da pandemia. A gente nem está falando aqui de mortes provocadas indiretamente, não. A gente está falando de mortes diretas. É mais um exemplo que o Brasil dará ao mundo se punir os responsáveis. Presidente, ex-ministro e outros familiares dele. A gente acabou de dar um exemplo, o STF é o mundo que está dizendo isso. Não sou eu, não somos nós brasileiros. Eu acho que é mais uma oportunidade. Não era só uma gripezinha, né? Vamos ver o que concluiu. Basicamente, são poucos tópicos aqui, dizem respeito, sobretudo, ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no relatório da CPI. Ele foi indiciado por 9 crimes. Isso aqui no relatório da CPI de Covid, que tem poder de polícia, né? Uma comissão parlamentar de inquérito é uma coisa séria. Charlatanismo, prevaricação,
infração a medidas sanitárias, todas as vezes que ele andava de motociata, epidemia como resultado de morte, charlatanismo ali, eu lembro dele correndo com a cloroquina para as emas, para fazer todo aquele mise-en-scène, né? Exatamente. Prevaricação, porque não deixou de comprar e investir em medicamentos e tudo. Crimes de responsabilidade previstos na lei de impeachment. Crimes contra a humanidade, como o extermínio e a perseguição, que estão no Estatuto de Roma, um tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Ao todo, foram 77 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas. E estão incluídos, além do próprio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, como eu falei, e o deputado Eduardo Pazuello, hoje ele é deputado federal, ganhou esse prêmio, né? Mas ele era ministro da Saúde. E a gente, claro, dentro desse bojo, espera que esse inquérito seja tocado, porque, inclusive, o que a gente ouve muito dos especialistas, hoje eu vi a ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, comemorando a abertura desse inquérito, e eu vi muitos especialistas, juristas, inclusive, falando isso em várias entrevistas. Quando da condenação do Bolsonaro, eles diziam o seguinte: o que eu gostaria mesmo de ver era o inquérito para apurar a responsabilização dele em relação à Covid. Isso, sim, é mais grave do que qualquer uma das coisas, mas não geraria comoção na população, o que é uma pena, né? Porque a gente está falando de saúde pública e isso é extremamente grave. E só para completar, abusando aqui do tempo, só para lembrar ao telespectador que se a PEC da blindagem for aprovada no Senado e o presidente Lula não vetar ou o STF não julgar inconstitucional, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Pazuello só poderão ser investigados se a Câmara e o Senado autorizarem. Porque essa lei, gente, ela tem efeito imediato. Então, como a investigação está começando agora, eles ficariam blindados. Só para entender essa PEC da blindagem, o poder destrutivo que ela tem.